e falar para vocês que esse formato do que nós vamos apresentar hoje, né, é um pouco diferente de quem já assistiu alguma outra palestra que eu tenha feito nessa área. Antes eu fazia uma palestra onde eu apresentava a psiquiatria e depois eu apresentava alguns aspectos da teologia. E isso aí parecia até uma dicotomia, né? Então ficava uma coisa como se um assunto fosse de uma área e depois eu fosse para outra área. Então eu mudei o formato, eu trouxe um formato diferente para que nós pudéssemos fazer uma interação, uma integração mais dinâmica entre a psiquiatria e a teologia. E discutindo dentro desse tema se realmente existe uma necessidade de separação entre o que é da área médica e o que é da área teológica, né? Então, o formato ele traz essa apresentação, dialogando entre a psiquiatria e a teologia, para que nós possamos entender que o foco maior em tudo, né, em tudo que nós possamos imaginar, é o cuidado com o homem, que foi feito à imagem e semelhança do seu Senhor, do seu Criador, e tudo vai redundar em uma única coisa, que é a glória do Deus vivo, ok? Então, é em cima disso que nós vamos estar trabalhando esse tema. O ser humano não pode ser reduzido nem à biologia, nem à psicologia, nem à dimensão espiritual isoladamente. É em cima disso que nós vamos estar discutindo. O homem ele não é algo que eu possa definir só como biológico, não posso definir só como psicológico e também não posso definir só como espiritual, uma vez que quando esse homem foi criado, ele passou a ser uma alma vivente. Então eu tenho ali uma alma vivente, um corpo que recebe uma alma, e esse ser ele vai interagir, vai viver, né, de uma forma plena ou não tão plena dentro do contexto onde ele está inserido. Então, possivelmente, eu quero trazer para vocês aqui, para começar a nossa palestra, a nossa reflexão, 3 perguntas. Mas são 3 perguntas que não são para ser respondidas. Vou levantar a mão e vou... Não, é para você responder para você mesmo, tá ok? Então, nós vamos trazer aqui 3 colocações aqui, para que a gente possa estar trabalhando. E a primeira é possível alguém amar profundamente a Deus e ainda assim adoecer emocionalmente? É possível alguém amar profundamente a Deus e ainda assim adoecer emocionalmente? Segunda pergunta, é possível um cristão verdadeiro desenvolver depressão? É possível um cristão verdadeiro desenvolver depressão? E a terceira pergunta, é possível alguém conhecer as doutrinas da graça, orar, ler as escrituras, frequentar a igreja e precisar de um psiquiatra? Algumas pessoas vão até dizer assim, um psicólogo eu até admito, mas um psiquiatra, pelo amor de Deus, não é verdade? Eu ouço muito isso no meu consultório. Crentes, cristãos, que chegam lá e quando se apresentam, dizem assim, olha doutor, eu vim aqui porque não tinha jeito, não teve mais jeito. Meu psicólogo disse, ou você vai para o psiquiatra, ou eu não lhe atendo mais. E aí, eu fico imaginando, é o fundo do poço para essa pessoa, porque ela está achando que aquilo ali é o fim para ela, quando na realidade pode estar sendo o começo. O começo de uma mudança, o começo de uma reestruturação, o começo, né, de uma nova percepção da vida. Durante muito tempo, algumas pessoas dentro das próprias comunidades cristãs ouviram que sofrimento mental era simplesmente falta de fé. Simplesmente falta de fé. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual é o perigo que nós vivemos quando essa frase é trazida e é vivida dentro do contexto da nossa igreja? Vivemos também o perigo oposto de querer viver uma angústia muito grande por querer tornar tudo da área humana sendo entendido por mecanismos cerebrais. Eu posso tentar entender tudo por mecanismo cerebral, ou posso também tentar entender tudo por mecanismo espiritual,
e eu vou estar divergindo em algum ponto em uma dessas áreas aí. Então, essa é a grande problemática. Creio que os dois reducionismos estão totalmente errados. Eu não posso reduzir o ser humano a só um ser cerebral e também não vou poder reduzi-lo somente à esfera espiritual. Então, é baseado nisso que a gente vai começar a nossa palestra informando para vocês que não são apenas números, são pessoas dentro de uma família, escola e consultório que nós vamos estar analisando, mas a estatística, ela é número, e o número é 1 bilhão e 100 milhões de pessoas com algum transtorno mental. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas com algum transtorno mental. Para uma população que hoje está em torno de 8 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões, 1 a cada 7 tem um transtorno mental. Aí, se você quiser se achar o normal, você olha para o seu redor e diz assim, esses 6 aqui tem algum problema. Né? Você olha para você e fala, eu sou normal, então esses 6 aqui, alguém tem algum problema. 1 em cada 7 tem mais ou menos o transtorno. Quando a gente fala em transtorno, eu não estou falando na doença mental propriamente dita, mas eu estou falando de alguma alteração que pode ser considerada algo a ser entendido ou até levado a uma avaliação psicológica ou psiquiátrica ou pastoral ou em qualquer área. Tá bom? 359 milhões com transtornos de ansiedade. 359 milhões, isso é mundo, eu estou falando do mundo. 332 milhões vivendo com depressão e 727 mil mortes por suicídio. Agora você sabe qual é o dado mais alarmante? 727 mortes por suicídio, isso corresponde a 25% das tentativas. 1/4. Então, 2 milhões e 800 pessoas tentaram suicídio. No Brasil, isso chega em torno de 15 mil pessoas cometendo suicídio por ano. 60 mil ou mais tentando e não dando certo. Ainda bem que não deu certo. Esses números impressionam, mas precisamos lembrar que não estamos falando apenas de números. Estamos falando de mães, pais, filhos, pastores, médicos, professores, adolescentes. Pessoas que estão, talvez, sentadas ao nosso lado no domingo e ninguém sabe o que enfrentam durante a semana. Essa é a realidade. Pessoas que estão sentadas ao nosso lado, que estão passando por essa situação, certo? E que para nós, como cristãos, para nós, como profissionais que têm uma vocação cristã, entender que isso não pode ser considerado apenas como um número. Mais de 720 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. A estimativa mais recente da OMS coloca o Brasil como tendo em torno de 15 a 20 mil, e aí eu fico um pouco preocupado quando eu falo de estimativa no Brasil, porque os dados não são precisos. Tenho que falar essa realidade. Só para vocês terem uma ideia, em 1996, mais ou menos, 1996, em torno dessa data, eu participei de uma reunião, eu era secretário de saúde de um município, e eu participei do interior, e eu participei de uma reunião, e essa reunião, naquela época, nós tínhamos uma estatística de que 3% da humanidade tinha ou tem esquizofrenia. 3%. O pastor falou disso aqui quando começou. 3%. Esquizofrenia. Mas quando a gente olhava a taxa da Bahia, estava batendo bem mais. Então,
na Bahia tem mais esquizofrênico do que no resto do mundo em termos de estatística? Não. É porque o governo dava uma medicação. Mas para essa medicação ser liberada, o paciente precisava do CID, Código Internacional de Doença. É aquilo que vai codificar o que é a doença. E o CID da esquizofrenia é o CID F20, podendo ter suas variáveis. Só que aí tinha um detalhe: quem tinha transtorno afetivo bipolar não recebia essa medicação. Quem tinha retardo do desenvolvimento mental não recebia essa medicação. Então, o médico, para ajudar o paciente, botava no formulário CID F20. Então, todas as outras doenças eram colocadas no formulário com esse CID, só que esse número ele ia para a estatística. E aí a Bahia aparecia tendo um dobro da população, da população mundial com esse CID. Então, a estatística no nosso país é um pouco complexa. Nessa mesma época, a gente fazia campanhas de vacinação para poder atingir meta. E tinha município que conseguia fazer 120% da meta. E aí eu nunca entendia como é que faz 120% se a população toda saiu vacinando nos municípios vizinhos. Então, estatística é uma coisa complicada no nosso país. Saúde mental não é assunto periférico para a igreja, ele é profundamente humano. Então vamos lá, o que é que nós chamamos de saúde mental? Emoção normal é diferente de sofrimento psíquico, que também é diferente de transtorno mental. A gente precisa, claro, ter uma conceituação, certo? De que essas coisas são coisas diferentes. E precisamos entender que o cristão deve compreender e cuidar do sofrimento psíquico. Quando eu falo em sofrimento psíquico, eu vou abordar pessoas com ansiedade, vou abordar pessoas com depressão, vou abordar pessoas com transtorno afetivo, vou abordar pessoas com esquizofrenia, vou abordar pessoas com transtornos somatoformes. Então, tem vários tipos de transtorno. A minha proposta aqui não é estar falando de doença e classificando, porque o foco da minha proposta aqui é fazer esse diálogo entre a psiquiatria, a saúde mental e a teologia, certo? Mas só para poder deixar um pouquinho aqui, se você quiser entender, ansiedade, eu poderia definir dizendo que ansiedade é excesso de futuro. Teve gente que não dormiu, só porque sabia que ia ter essa palestra, e eu vou lá conhecer e ver o doutor Antônio Amorim. A brincadeira, uma amiga que está aqui, e disse, eu estava doida para vir para cá, quase que eu medico, né? Mas observe, ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é quando eu fico o tempo todo, certo? Imaginando o que vai ser. Depressão, eu poderia dizer que é excesso de passado. Eu fico voltando e vivendo o passado o tempo todo. Eu não consigo sair do passado. Aquilo me prende, aquilo me mata, aquilo me escraviza. E reação aguda ao estresse? Bom, se ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, reação aguda ao estresse é excesso de presente. Olha como a coisa é fácil. É excesso de presente. A pessoa vive o tempo todo estressado naquela tensão. Ansiedade, eu poderia dizer para vocês que é uma coisa boa, porque ele impulsiona para frente. Impulsiona para frente. A depressão, eu também poderia começar dizendo assim, é algo até entendido como bom, se eu pego o exemplo do que foi e vejo que eu já superei, que eu vou tocar. Mas o estresse, viver o tempo todo estressado, isso acaba com a vida do outro e com a sua também. Compreende? Então, esses três elementos, eles precisam ser entendidos. Mas nós estamos aqui para dialogar. Eu só vou pedir ao pastor que quando tiver faltando 10 minutos para concluir, as 3 horas que o senhor me deu, o senhor sinaliza, viu? Brincadeira, foi esse tempo todo não. Então, emoção, ela tem que ser entendida dentro desse aspecto, né? Emoção normal, beleza, modo, percepção, sofrimento psíquico, dor intensa, transtorno mental,
né, síndromes, situações de desagregação da estrutura mental. Então, esses 3 elementos, eles podem ser entendidos que são diferentes um do outro, mas aí, uma das características da nossa época, do tempo que nós estamos vivendo, é a patologização da vida cotidiana. O que é que eu quero dizer com isso? Olha lá, fulano perdeu um ente querido. Aí, quando fulano perdeu um ente querido, eu acredito que Marinaldo, Jarbas, passa muito por essa situação. Aí o indivíduo diz assim, mas está chorando, não chore não. Tome aqui o remédiozinho. E a pessoa não tem nem direito de chorar o seu luto. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, doutor Amorim, fulano, a mãe de fulano morreu. E aí eu queria que o senhor pudesse ir lá, levasse um diazepam, ou um Rivotril, certo? Porque ela está muito nervosa. Eu digo, por que tu mesmo não leva? Ah, porque eu não tenho. Eu digo, sou eu que tenho que levar? Não é verdade? Por que essa pessoa precisa ser medicada? Por que essa pessoa precisa tomar uma medicação? Essa pessoa precisa viver o seu luto. Compreende? Agora, se a pessoa tem uma manifestação histérica, se a pessoa está quebrando tudo, se a pessoa está jogando tudo no chão, quer morrer também, quer ir junto, aí a gente medica, porque aí já foge daquela questão aceitável como normal. Compreende a diferença? A boa psiquiatria sabe quando tratar e quando não patologizar a vida. O grande problema que a gente enfrenta no consultório, sabe qual é? É quando o paciente paga uma consulta, 400, 500, 600 reais, ele chega lá, fala tudo o que ele está sentindo, você entende que ele não precisa da medicação, você tenta convencer ele que ele não precisa da medicação, vou encaminhar para um psicólogo, para uma terapia, e ele fala, mas eu paguei uma consulta tão cara, só não vai me pagar, não vai me dar nenhum remédio? Ômega 3, ômega eu compro na farmácia, não precisa nem de receita. Complexo vitamínico, doutor, pelo amor de Deus, passe aí pelo menos, um alprazolam, pelo menos uma fluoxetina. Eu digo, rapaz, tu está mais escolado do que eu, para que é que serve isso? Entende? Então, essa realidade, ela precisa realmente ser entendida, que não é uma questão apenas do médico prescrever, mas é também a necessidade que o paciente tem de sair com a prescrição. Então, tudo isso precisa ser entendido também. Como é que a medicina, ela discerne o que é ou não transtorno, o que é ou não sofrimento psíquico? Pela intensidade, pela duração, pelo contexto, a história. Eu atendi uma paciente que me disse assim, doutor, desde que mamãe morreu, a minha vida acabou. E aí eu não tenho mais prazer na vida, eu não gosto de comer, eu não quero sair, meus filhos ficam insistindo comigo, mas, doutor, observe, eu tenho o direito de viver, minha mãe era meu tudo. Verdade, mãe era seu tudo. Quanto tempo tem que sua mãe morreu? 20 anos. Eu digo, meu Deus do céu, 20 anos, minha senhora. Mas eu não posso nem chegar e dizer isso, 20 anos, realmente, foi ontem, 20 anos. Morreu, tem 20 anos, e essa pessoa morreu junto. Eu tenho que entender que tem algo a mais nessa situação. Meu papel agora é trabalhar esse algo a mais. Compreende? Então, intensidade, duração, contexto, conjunto, quais são os sintomas que estão associados, né? Prejuízo, função familiar, social, laboral. Tratamento responsável começa com avaliação responsável. Eu tenho uma característica que muitas vezes, né, às vezes até a situação fica um pouco difícil no local que eu estou trabalhando, porque a consulta, ela vai durar o tempo que for necessário para atender a necessidade do paciente. Então, tem paciente que talvez em 10 minutos aquilo ali seja resolvido, mas tem paciente que leva 1 hora, 1h30, eu já fiquei 1h30 com o paciente, e a secretária me ligar, doutor, está tudo bem aí? Tá. É porque o pessoal está reclamando aqui fora. Pois é, o pessoal está reclamando aqui fora. Era uma clínica por ordem de chegada, mas era uma paciente suicida.
E eu disse, olha, diga ao paciente que está reclamando, que é para na hora que ele entrar, eu brinco muito dessa forma, mas é uma realidade, na hora que ele entrar, ele me avisar, porque a dele vai ser bem rapidinho, para ele não perder tanto tempo aqui. Aí ninguém entra reclamando, não é verdade? Ninguém entra reclamando. Então, é uma realidade, o tempo da consulta, ele, claro, tem que ter um respeito para você colher tudo que é necessário, trabalhar tudo que você precisa e medicar esse paciente da melhor forma possível, ou não medicar. Porque se você consegue convencer o paciente da necessidade que ele não tem de tomar medicação, ele vai ser dele convencido. Mas se o paciente entra, você pergunta, o que é que você tem? Tá bom, quanto tempo tem esse sintoma? Tá bom, toma esse remédio aqui, nem olhou para a cara do paciente, e às vezes não é nem um paciente, é a atendente que entrou para dizer, doutor, e você já está consultando achando que é o paciente, desculpe. Então, imagine que situação a gente vive muitas vezes na medicina, né? Precisamos entender que nem toda tristeza é depressão, nem toda preocupação é transtorno de ansiedade generalizada, nem toda oscilação emocional é transtorno bipolar, nem toda timidez é fobia social e nem toda criança inquieta tem TDAH. É que ela é virada no 70 mesmo. Não é verdade? Mas a criança levantou aqui, correu para só esse TDAH. Leva esse menino no médico para dar uma Ritalina para esse menino. Agora é o Atenta, né? Leva esse menino para tomar a medicação, não é possível um negócio desse. Mas o menino é menino. Ele está ali com toda a vitalidade, todo problema. Eu já tive uma oportunidade, tudo que eu falo para vocês aqui, às vezes é floreado, mas é verdadeiro. Eu já tive uma oportunidade de uma mãe levar uma criança, que ela começou dizendo que o menino tinha autismo, e a estatística para a gente diz assim, de cada 10 crianças que chegam encaminhadas com suspeita de autismo, apenas 3 são, 7 não são. É essa estatística que a gente tem vivido. E no último congresso de psiquiatria, né, isso foi confirmado com a conversa também dos especialistas internacionais, quando eles disseram que de cada 10, 4 são e 6 não são. Então essa é a realidade que a gente vive. E aí eu dizendo a essa mãe que aquilo ali era normal, e ela me disse, doutor, mas eu já não aguento mais. Eu digo, então eu vou medicar a senhora, eu vou passar uma vitamina, um suplemento, mas a criança eu não vou medicar. Compreende a realidade? Hoje eu estava atendendo uma mãe que chegou para mim, o menino tem 2 anos, e a mãe disse, doutor, eu queria que o senhor repetisse essa receita, porque o médico que acompanha ele, esse médico mudou de clínica, eu não estou achando ele, e eu queria que o senhor prescrevesse para ele esse medicamento que está fazendo assim uma mudança na vida dele. Eu digo, que medicamento, senhora? Cannabis. Eu digo, já nessa idade? Pelo amor de Deus. A Associação Brasileira de Psiquiatria e a Mundial de Psiquiatria não liberaram para a gente prescrever cannabis para criança. Para criança. Mas tem muita mãe querendo já prescrever o cannabis para criança. Os estudos ainda são incertos. Há uns 5 anos atrás, um laboratório patrocinou, certo? Alguns médicos, nós fomos ao congresso, e quando chegou lá ia ter a palestra sobre o cannabis. E eles estavam investindo pesado para que a gente prescrevesse o cannabis. Quando eu saí da palestra, o consultor fez assim, aí doutor, podemos contar com sua prescrição? Eu digo, não, por quê? Eu digo, porque o especialista que vocês trouxeram, ele disse lá, é um americano, que não era a hora ainda de prescrever, porque os estudos são incertos. Ele disse, isso acabou com a gente. Eu digo, é mais maravilha que a gente está por aqui. Então, observe que situação. Nem tudo, o tratamento responsável começa com avaliação responsável. A anamnese, a coleta, a escuta, isso é que vai determinar o que nós vamos ou não fazer com relação a esse paciente. Existe também um outro erro, muitas vezes, também não podemos chamar doença de fraqueza de caráter. Às vezes a pessoa diz, isso é uma fraqueza de caráter. Não é. Claro que nós temos dentro da psiquiatria, né, os transtornos sociopáticos, mas nem toda doença eu posso dizer que seja um transtorno de caráter. A fronteira clínica envolve intensidade, duração, conjunto. Só repetindo a frase, a boa psiquiatria precisa saber quando tratar e também quando não transformar sofrimento humano
normal em doença. Existe uma pergunta que a medicina não responde, para a gente passar agora para falar um pouquinho da teologia, né? Precisamos, então, atravessar essa barreira e falar assim: a neurociência pode perguntar como o cérebro funciona, a psiquiatria pode perguntar que transtorno essa pessoa apresenta, mas existe outra pergunta: quem é essa pessoa? Observa, essa pergunta, quem é essa pessoa, a neurociência não pode responder, ela não tem como responder. Isso sai do campo científico e vai agora para o campo metafísico. E aí agora já é algo transcendente, já é algo que extrapolou a capacidade do homem responder. O antropocentrismo, ele trouxe a seguinte frase: o homem é medida de todas as coisas. Mas como um homem que não sabe nem quem mesmo ele é, pode ser medida de alguma coisa? Tem um filósofo, um pensador, que ele disse o seguinte, lá em 1100 e pouco, me fugiu o nome dele aqui agora, mas ele diz assim: Deus é o ser do qual não se pode imaginar nada maior. Baseado nessa afirmação, ele diz assim: já que Deus é o ser do qual não se pode imaginar nada maior, Deus existe. Porque se ele não existisse, até um grampo seria maior do que Deus, porque é matéria. E Deus estaria só no campo do pensamento. Até hoje existe uma discussão em torno desse conceito filosófico. Então, essa pergunta que é feita só pode ser respondida a partir de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que está assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A partir daí, a Bíblia começa a nossa compreensão do homem, não com seu pecado, mas com sua criação. E aí a gente precisa falar um pouquinho de pecado. Por quê? Porque dentro do nosso meio, dentro das nossas igrejas, quando uma pessoa às vezes apresenta uma doença, o que é que o irmãozinho fala? Isso é pecado. Pecado oculto. É tão oculto que nem o cara mesmo sabe. Isso é pecado. E isso fere, isso dói, isso machuca. Às vezes você está triste, está passando por um momento difícil, e aí uma pessoa chega para você e faz assim: que é isso, irmão? Isso é falta de fé. Talvez seja falta de serotonina, dopamina, né? GABA, acetilcolina, mas não falta de fé. Mas aquilo a pessoa ouve, isso é falta de fé. E isso machuca, isso mexe com a pessoa. Então, é muito importante entender que nós somos a imagem e a semelhança do Deus que nos criou. Isso é muito importante. Eu ter essa concepção, essa compreensão. Isso é muito importante, por quê? Porque antes de ser doente, deprimido, ansioso, esquizofrênico, bipolar, dependente químico, ele é um ser humano criado à imagem de Deus. Ele pode ter todas essas características, mas ele é um ser humano que foi criado à imagem de Deus. Qual é a consequência disso? O diagnóstico descreve uma condição da pessoa. O diagnóstico não define o valor dessa pessoa. O seu valor está em quem você é, não na sua doença, não na sua patologia, não naquilo que você carrega com o CID-10, que pode ser entendido, agora já é o CID-11, que pode ser entendido em qualquer parte do mundo, e a pessoa olha para você e vê lá, assim, CID-F20.0. Aí o médico que leu aquilo, e o psicólogo, e o terapeuta, e quem conhece do CID-10, olha para você e já não diz assim: esse aqui é Marinaldo, esse é Jarbas, esse é Amorim, esse é Ricardo. Esse daqui é o esquizofrênico paranoide, CID-F20.0. Aí o indivíduo chega lá com um relatório, porque foi dado um diagnóstico, CID-F31.0. Aí ele já não olha mais para você e diz assim: aqui é Maria, Ciclana, Beltrano e Fulano. Aqui é o bipolar. E nós vamos perdendo a nossa identidade pessoal
e passamos a ser um CID, porque assim fomos codificados. Muito comum mães chegarem para mim, numa primeira consulta com uma criança, e dizer assim: doutor, eu vim aqui porque eu preciso de um relatório dessa criança, preciso que o senhor feche o diagnóstico, porque eu quero pedir o meu passe, eu quero pedir o passe do transporte, eu quero pedir o benefício do INSS, eu quero correr atrás de todos os meus direitos. Eu digo, numa primeira consulta, a senhora está há quanto tempo com essa criança? Tem 3 anos, a senhora tem 3 anos, não sabe que ele tem, a senhora quer que eu com um dia já dê um diagnóstico? Ô doutor, me ajude aí, não tenho como ajudar. Eu posso até ajudar, fazendo um relatório, botando algo genérico, mas na hora que eu disser, esse menino é autista, 20 anos depois ele descobrir que não é, ele já é autista, não tem jeito, porque todo mundo vai conhecer ele como autista. Compreende? Diagnóstico, ele rotula. Ele rotula. E aí eu pergunto às vezes à mãe: a senhora quer rotular seu filho? Já quer que saia daqui? Ah, doutor, mas, pois é muito complicada a relação com o ser humano, né? Então, essa visão, vou passar aqui, quem é essa pessoa? O diagnóstico descreve uma condição, ele não define o valor da pessoa, nós não tratamos diagnóstico, nós cuidamos de pessoas. Essa é a minha relação, essa tem que ser a nossa relação, de cada um que vai exercer a profissão com dignidade. Nós temos que ver ali a imagem e a semelhança de Deus. O bêbado que está caído na sarjeta, ele carrega a imagem e a semelhança de Deus, que foi degradada pelo pecado. Mas a questão toda que a gente está falando do pecado, é porque dentro das igrejas, muitas vezes se utiliza dessa expressão para dizer que o indivíduo que padece de uma enfermidade, de uma dor, esse indivíduo está em pecado. Eu já passei por essa situação. Já passei. Uma época que eu estava passando por um momento de muita perseguição política na cidade que eu morava. Você não vai ficar o tempo todo alegre, sorridente. Encontrei com um irmão da igreja, ele fez: o irmão está com o semblante abatido, está em pecado? Eu digo: certamente, irmão, porque não tem um só dia que a gente não peque. Mas o meu semblante está abatido não é porque eu estou em pecado. E o irmão pecou hoje. Né? Então, observe que situação. Que situação. Então, essa visão que nós temos, muitas vezes, ela precisa ser trabalhada. Vou citar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Eu atendi uma jovem esquizofrênica. Ela estava em surto psicótico, na policlínica de Itapuã. Ela estava em surto psicótico. Fiz a medicação, a gente conseguiu tirar ela do surto, fez injetável, pedi que fosse internar um tempo, ela foi, a mãe levou, voltou, ficou sendo minha paciente. Passado um tempo, essa paciente deixou de frequentar a consulta. Aí volta algum tempo depois em surto de novo. Só não estava tão intenso quanto, mas estava em surto. E aí eu perguntei à mãe: a senhora desapareceu, tem um tempo aqui que a senhora não vem, tem quase um ano. Ela disse: ah, doutor, é porque lá na minha igreja, o pastor disse que esse negócio de doença da mente, isso é necessário expulsar o demônio que está. Eu disse: ah, o demônio. E aí ele mandou parar a medicação. Não é uma igreja de base doutrinária. E aí eu disse: certo. E aí a senhora parou. E aí ela ficou bom um tempo, mas o capeta voltou de novo. Eu digo: senhora, esse capeta que voltou de novo, o seu pastor que disse que era demônio, a senhora leva para ele tirar. Ah, mas ele mandou que procurasse o senhor. Eu digo: então não é capeta, é esquizofrenia. Compreende a dimensão? Só que aquilo ali, para mim, ficou pesado. Eu disse: olha, eu vou medicar, a gente vai tirar ela desse quadro, a senhora vai voltar, vai ver que ela vai melhorar. Quando ela voltou, que melhorou, eu disse: agora eu vou lhe pedir uma coisa. Mude de igreja. Mude de igreja. Porque essa igreja, ela não está vivendo uma experiência real, porque não é o primeiro paciente que o pastor manda parar de tomar
a medicação. Então a gente precisa parar de achar que toda doença é demônio. Epilepsia é demônio. Eu já cheguei a ouvir uma pessoa dizer assim, que a epilepsia é quando a pessoa está possuída por um demônio e ele não encontra a porta de saída. Pelo amor de Deus, que porta de saída é essa? Sabe o que é que baseado em quê? No Egito Antigo, quando as pessoas tinham epilepsia, crises convulsivas, o pessoal fazia um furo no crânio, que é chamado de trepanação, para poder libertar o demônio. E o paciente melhorava. Agora melhorava por quê? Porque diminuía a pressão intracraniana e aquilo aí fazia com que o indivíduo deixasse de ter uma convulsão. Mas mais de 90% melhorava definitivamente, porque morria. Imagine, tenha paciência, uma trepanação, não é verdade? Então, nós não tratamos diagnóstico, nós cuidamos de pessoas. Esse é o eixo teológico da saúde mental. E esse eixo a gente pode aplicar em tudo que se imaginar, não é somente na questão da saúde mental. Esse eixo ele pode ser utilizado em tudo na nossa vida. Mas antes de falar dele, eu queria colocar uma coisa aqui para vocês. Tem um autor, um teólogo chamado Herman Bavinck, teólogo reformado holandês do século XIX, 1854, por aí, que ele diz assim, na sua antropologia, ele insiste na profunda unidade da natureza humana, corpo e alma não deve ser concebido como duas realidades hostis, acidentalmente unidas, mas como constituintes de uma única existência humana. Essa percepção extraordinariamente útil para a saúde mental. Aquilo que acontece no corpo pode repercutir na experiência psíquica. Aquilo que acontece na história da pessoa pode repercutir no corpo. Aquilo que acontece nos relacionamentos pode afetar a mente. E o homem permanece também um ser moral e espiritual diante de Deus. Já parou para pensar que muitas vezes você está enfrentando um problema e aí você diz assim, eu estou tendo diarreia, meu corpo está enchendo de mancha, eu estou me coçando todo. Isso é somatização, isso é reação somática que o indivíduo está tendo em meio a uma descarga neuroquímica, uma descarga do cérebro para o corpo. Partindo agora para a criação, queda, redenção e glorificação, eu preciso entender que na criação tudo era muito bom. Na queda, toda pessoa foi afetada. Na redenção, Cristo reconcilia. E na glorificação, a restauração de todas as coisas. Quando a gente olha nessa perspectiva, né, aí nós podemos entender da seguinte forma, olha a diferença. Uma coisa é eu dizer assim, fulano está doente porque está em pecado. Isso é uma afirmativa falsa. Embora o pecado possa adoecer de alguma forma. A outra coisa é eu dizer, o pecado cometido lá no paraíso, Gênesis 3, quando o homem cai, ele afetou a humanidade de tal forma, com a queda, que todas as pessoas foram afetadas, e a partir dali, a nossa estrutura, ela foi totalmente comprometida. Corpo, mente, totalmente comprometido. E aí, eu posso dizer assim, com a queda, o homem passou a ser candidato agora para morrer. No dia que desse fruto comerdes, certamente morrerás. Morte espiritual e morte física. Então, nós temos que morrer de alguma forma. Foi a partir daí que surgiram as doenças, diabetes, hipertensão, problema de tireoide, somatoforme, doenças mentais, tudo. Então, eu poderia dizer, o homem hoje adoece por consequência do pecado cometido no paraíso. O homem também pode adoecer por alguns pecados que vem a cometer. Mas eu não posso dizer que toda doença que o homem tem é fruto do pecado. Vou dar um exemplo aqui bem claro.
Quando o indivíduo adquire um diabetes, você diz assim, olha, não tome insulina não, Monjaro, não tome Monjaro não, não tome semaglutida não, vá orar. Você diz isso? Não. Quando a pessoa adquire hipertensão, você diz a ela para não tomar os antihipertensivos e orar? Não. Quando a pessoa está com um problema de um tireoide, aí você diz assim, não procure endócrino não, vá, senta ali com o obreiro da igreja e vamos orar que isso vai ser resolvido. Não. Mas quando a pessoa está com um problema de ansiedade, de depressão, reação aguda ao estresse, aí você faz o quê? Meu irmão, senta aqui, bora orar, pelo amor de Deus, isso aí é falta de fé. Você precisa se fortalecer. E ainda pega de forma errada o texto de Filipenses 4, versículo 4 em diante, que vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido do vosso Pai que está nos céus, todas as vossas petições, com oração, súplica e ação de graça, e a paz que excede a todo o entendimento, ela inundará o teu coração. Isso é bíblico, é verdade, mas não é para esse tipo de depressão. É para quando você está vivenciando uma situação que não deveria ser motivo de lhe jogar no buraco, porque você tem um Deus que é maior do que todos os seus problemas, e aí você mergulha nessa tristeza. Mas quando você está falando da depressão neuroquímica, aquela pessoa que não está com problema, aquela pessoa que não tem necessidade, aquela pessoa que está vivenciando uma situação, já? 10 minutos, tranquilo, meu Deus do céu, meu Pai, Senhor. Eu estou quase que fazendo igual a Moisés, pedindo para levantar a mão e parar o sol, parar o tempo. Vamos lá. Então, nessa perspectiva que nós temos, né, dessa doença, dessa forma como ela é vista, nós precisamos compreender que a queda, ela foi o ponto que levou a essa inquietação de vida. Vamos lá aqui. Depressão é pecado? Não. Isso não significa que pecado nunca participe da produção de sofrimento emocional. Significa que não podemos transformar automaticamente uma categoria clínica em uma categoria moral. É natural que num casamento, se o indivíduo cometeu um adultério, o parceiro entre em depressão, foi fruto do pecado, mas não dela, foi do pecado do outro. Olha a inversão. Quem vai ficar depressivo é quem sofreu a consequência. E aí alguém vai dizer, minha irmã, pelo amor de Deus, isso é falta de fé. Falta de fé não, o cara lá fez isso, ou o inverso, né? Essa situação. Então, na criação, eis que era tudo muito bom. Doença, morte, decadência, sofrimento não representam a condição original da criação. Na queda, aí nós temos aí Gênesis 3 falando, Romanos 8 também mostrando que a criação ela geme, esperando o dia que ela vai ser restaurada, e aí nós precisamos entender que a queda atingiu o homem inteiro, não apenas sua alma religiosa, nosso corpo está sujeito à doença, nosso cérebro está sujeito à doença, nossos afetos são desordenados, nossos relacionamentos são rompidos, nossa capacidade de interpretar a realidade é limitada e nossa natureza é moralmente pecaminosa. Olha a frase que eu vou dizer para vocês, presta atenção. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nascemos pecadores. Dá para compreender isso? Todo homem nasce pecador. Todo homem nasce destituído, necessitado da glória de Deus. E isso faz com que nós tenhamos uma vida miserável, necessitada da graça soberana de Deus. Dizer que todo sofrimento existe em um mundo caído não significa dizer que todo sofrimento é consequência direta de um pecado pessoal específico. Os discípulos perguntaram a Jesus, num determinado episódio, que ele estava com o cego: mestre, quem pecou para que esse homem tenha esse problema? Aí Jesus: nem ninguém. Isso aí é para a glória de Deus. O sofrimento na vida de uma pessoa, muitas vezes, está sendo manifesto para a glória de Deus. A gente precisa ter essa compreensão, precisa ter esse entendimento, que muitas vezes aliviar a dor, talvez seja tirar do indivíduo a oportunidade
de melhorar em outros aspectos, em outras situações. Quem pecou para essa pessoa ter depressão? Quem pecou para essa pessoa estar passando por esse momento? Será que é algum pecado escondido? Você precisa confessar pecado? Não, às vezes você precisa tomar uma fluoxetina, uma vortioxetina, um vilazodona, você precisa tomar alguma coisa. Mas existe um antagonismo para eu dizer que um não pode andar junto com o outro? Aí eu queria trazer aqui para vocês 3 personagens que não pecaram, mas que tiveram um quadro psíquico. O primeiro personagem é Elias. Elias estava lá no Monte Carmelo, teve aquela prova lá com os profetas de Baal, ele venceu, aí ele pegou da espada, foi uma mortandade terrível, quase que 800 pessoas morreram ali na espada. Aí quando termina, uma mulher olha para ele, a mulher chamada Jezabel, pensa numa mulher ruim, misericórdia, não, é pior ainda, né? Então essa mulher disse a ele, assim como você fez, eu também vou te fazer amanhã. Elias sai dali, vai embora, foge, olha para o Senhor e diz, eu quero morrer. Entrou em depressão. Na realidade, ele entrou numa reação aguda ao estresse. Eu não posso nem dizer que ele tinha depressão ou não, porque eu não vivi na época, não sei, não tenho relato nenhum. Mas, nenhum psiquiatra pode, mas eu tenho certeza que ele estava sob efeito do estresse, reação aguda ao estresse. O cara saiu de uma batalha, matou 800 pessoas, as pessoas saem normal, E aí esse homem agora, ele vai para uma caverna, e Deus vai tratar desse homem, né? Deus vai chamar esse homem, e Deus vai tratar ele, porque ele estava exausto, temeroso, isolado, desejando morrer. E o que é que Deus faz? Deus permite que ele durma, coma, beba e descanse. Às vezes o que a pessoa precisa só é isso. Uma boa comida, um bom descanso, uma palavra de conforto, um cafuné, umas beijoca, por aí vai. Não, eu estou aqui com você. Sai daqui, peste. Não, eu estou aqui. Estou aqui junto com você. Entendeu? Às vezes temos espiritualizado aquilo que o próprio Deus tratou, levando também em consideração a corporeidade. A gente às vezes quer colocar na doença aquilo que é espiritual, quando Deus tratou uma situação, considerando o corpo, está cansado, está temeroso, está exausto, está fadigado. Eu vou dar a ele comida, repouso e uma palavra de conforto. Davi, Salmo 42, por que estás abatido a minha alma? Davi não nega o abatimento, ele leva seu abatimento para Deus. A Bíblia não ensina a ausência de emoções dolorosas, ensina-nos como sofrer diante de Deus. Esse é o que a Bíblia ensina. Jesus, eu até poderia dizer para vocês, que alguém podia dizer, não, mas Elias cometeu algum pecado. Na hora que ele matou aqueles 800, ele matou com ódio. Ele pecou na hora que matou. Não foi, mas eu poderia até aceitar. Davi era um cabra ruim danado, rapaz. Davi olhou para a mulher do outro cara, cobiçou ela, ainda mandou matar o cara. Terrível. Eu poderia até dizer. Mas o terceiro personagem, misericórdia. Se alguém disser isso aqui, é blasfêmia. Porque o terceiro personagem, ele se chama Jesus, no Getsêmani. Ele diz assim, a minha alma está profundamente triste. Alguém pode dizer, Jesus deprimiu. Jesus está depressivo. É falta de serotonina, é falta de dopamina, né? Jesus está diante agora de uma situação onde ele vai ser crucificado. E ele diz assim, a minha alma está profundamente triste. Não pela crucificação, mas por tantas pessoas que vão se perder, porque não vão aproveitar aquela crucificação, né? Mas isso é outro assunto, é assunto para outra coisa. E então, Cristo experimentou profunda tristeza e angústia sem qualquer pecado. Cristo não pecou. Conclusão desse tópico, ainda tem mais 5 minutos. Tristeza não é pecado simplesmente porque dói. Ansiedade clínica não é incredulidade simplesmente porque produz sofrimento. E depressão não é evidência automática de fracasso espiritual. Medicamento ou oração? A pergunta já começa errada. Não é necessariamente oração ou medicamento. Assim como não dizemos oração ou antibiótico, oração ou cirurgia, oração ou insulina. Na doença mental é oração
e medicamento. Calvino, ele diz assim: ao falar do conhecimento verdadeiro encontrado entre autores não cristãos, Calvino argumenta que reconhece a verdade onde ela parece reconhecer dons procedentes de Deus. No mesmo contexto, ele menciona explicitamente campos como filosofia, matemática e medicina. Os médicos, eles são dotados e capacitados para tratar e para curar. Ele não está ali para competir com o teólogo nem com o pastor. Ele está ali porque Deus o capacitou para que ele pudesse ser fonte de bênção, da graça comum. Da graça comum. Não somente o médico, mas qualquer outra pessoa, músicos, profissionais, arquitetos, engenheiros, fisicultores, não importa, o que for, foi capacitado para exercer alguma coisa em função da humanidade. Deus não salva pela medicina. Deus salva pela teologia. Deus salva pela palavra de Deus. O médico não vai, com a sua profissão, está trazendo a salvação, que é o grande problema da humanidade, que é o pecado, de forma eterna. Ele pode até estar curando, mas essa pessoa um dia vai morrer. Ele pode estar... Já ouviram falar num médico chamado Martin Lloyd Jones, grande pregador antigo? Ele era médico cirurgião, servia no Palácio da Rainha. Um dia ele disse assim, lá em Londres: esses bêbados, enjoados, alcoólatras, eu tenho tratado esses ordinários, eles melhoram, ficam bons, depois voltam e bebem de novo. Eu não quero mais cuidar desse tipo de gente, não. Eu vou largar a medicina e agora eu vou pregar para salvar almas. Ele largou a medicina e foi ser um teólogo, um pastor, um pregador. E aí ele disse assim: agora eu conduzo pessoas para o céu. Antes eu conduzia para o hospital, tratava e ele voltava para beber. Olha que grandeza, que situação, né? Psicoterapia e cosmovisão cristã. Como teólogo reformado, na minha formação, também não defendo uma aceitação ingênua de toda teoria psicológica. Conversava ali com o Jarbas, e dentro da psicologia tem muitas atrocidades, e que graças a Deus nós temos hoje psicólogos cristãos, que têm uma cosmovisão bíblica. Tivemos um evento agora recente, que eu faço parte desse grupo, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, é brasileiro. Esse evento foi na Unime, e o Conselho de Psicologia se levantou contra esse evento, porque ele é cristão, e a representante do Conselho não foi. Eu recebi uma ligação do professor Uriel Rett, que lá de Brasília, ele disse: Amorim, dê uma força ao pessoal aí, precisa de um apoio médico, porque eles estão passando por muita dificuldade. Imagine que situação, porque se trata de cristão. O cristão pode utilizar ferramentas psicológicas sem necessariamente adotar integralmente a filosofia que as acompanha. Precisamos de discernimento, não de medo, e também discernimento, não ingenuidade. A igreja como comunidade terapêutica. Eu não vejo a igreja como uma comunidade terapêutica apenas. A igreja é muito mais, mas a igreja é uma comunidade que trata, que cuida, que sara e que busca. A igreja não é uma clínica, mas deve ser uma comunidade de cuidado. Aí o texto que a gente vê isso aí é Gálatas: cuidai um dos outros, carregai as cargas um dos outros, certo? E aí nós temos um papel da igreja que é fundamental: acolher, ouvir, discernir e encaminhar. Quando eu pego um paciente com ideação suicida, é protocolo. Eu tenho que mandar esse paciente para uma clínica de internação. Eu não posso mandar para casa, não posso mandar ele para os cuidados pastorais, procure seu pastor, se aconselhe. Não, eu tenho que mandar ele para a internação. E o bom teólogo, o bom pastor, o bom servo, o bom obreiro, quando identifica essas coisas, ele manda o indivíduo orar, mas ele manda procurar a ajuda profissional. Encaminhar para a avaliação médica não significa abandonar pastoralmente a pessoa. Isso é essencial. O ideal não é procure um psiquiatra e desaparecer, mas procure ajuda profissional, nós continuaremos caminhando com você. Esse é o papel do bom teólogo. Eu vou até aqui,
daqui em diante agora é com aquele profissional, mas você não vai estar só, eu vou estar junto com você. Vou trazer um caso clínico rapidinho, 2 minutos. Maria, 42 anos, cristã há 20 anos, casada, 2 filhos, professora de escola bíblica, conhece as escrituras, ora, serve, e há 3 meses Maria mudou, não sente prazer, dorme mal, perdeu energia, tem dificuldade para trabalhar, aí já tem muita gente da plateia dizendo, essa sou eu, né? Observe, não sente prazer, dorme mal, perdeu energia, tem dificuldade para trabalhar, sente-se culpada, acha que prejudica a família e até diz, talvez todos ficassem melhor sem mim. Tem muita gente na plateia que se identifica com isso e diz, não é Maria não, sou eu, pegaram o meu caso. Essa é a realidade que eu ouço quando eu faço essas palestras. O que Maria precisa? Precisa de oração? Sim, precisa. Precisa da igreja? Sim, precisa. Precisa ouvir a palavra? Sim, precisa. Precisa ser avaliada clinicamente por um psicólogo ou por um psiquiatra? Urgentemente. Maria está depressiva. Ela precisa desse cuidado. O cuidado cristão maduro não fragmenta Maria. Não existe uma Maria espiritual para o pastor, uma Maria cerebral para o psiquiatra, uma Maria emocional para o psicólogo. Existe Maria, que é um ser total, que precisa de ser cuidada de forma total. Então, qual é o limite da medicina? Como médico, eu preciso reconhecer os limites da medicina. A medicina pode perguntar, como você dorme? Mas não pode responder definitivamente, por que você existe? Só a teologia pode responder, por que você existe. A Confissão de Fé de Westminster, que teve à frente um grande teólogo chamado Jonathan Edwards, o primeiro tópico dessa confissão diz assim, qual é o propósito da criação do homem? O homem foi criado para o louvor da glória de Deus e em louvando, ter gozo nele. Pode trabalhar a culpa patológica, a medicina, pode, mas não pode conceder justificação diante de Deus. Pode prolongar a vida, mas não pode vencer a morte. Pode produzir remissão de uma depressão, mas não pode prometer um mundo sem lágrimas. É exatamente aqui que a medicina chega ao seu limite. A esperança cristã continua. Cristo não é um antidepressivo espiritual. Também precisamos evitar instrumentalizar Jesus. Muita gente está na igreja para resolver seus problemas pessoais e não pela concepção do que Cristo fez por elas. O evangelho não é aceite Jesus e a sociedade acabará. Não. Nós vamos ter muita gente que aceitou Jesus e continua ansiosa. Vamos ter muita gente que aceitou Jesus e continua depressiva. Vamos ter muita gente que aceitou Jesus e ainda continua estressada. Vai ser trabalhado, porque justificação é uma coisa, santificação é outra. Venha para Cristo e nunca mais terá depressão. Isso é uma falsa promessa. Isso seria teologicamente pobre e pastoralmente cruel. Cristo veio primeiramente resolver nossa maior tragédia. Qual é? O pecado. Ele não veio para que você não tenha ansiedade, depressão, nada. Ele veio para resolver sua situação do pecado. Um cristão pode estar reconciliado com Deus e atravessar uma noite emocional profundamente escura. E para concluir, prometo que agora eu concluo, para concluir, certo? Existe algo que eu nunca pude prometer a nenhum paciente durante minha vida médica de 37 anos de formado. Nunca pude prometer. E acredito que nenhum dos colegas aqui também possa prometer, certo? Nunca mais haverá dor. Não posso prometer isso, né? A gente não tem como prometer. Eu não posso prometer isso, a psiquiatria não pode, a psicologia não pode, a medicina não pode. Mas Deus prometeu. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A história bíblica começa com a criação sem morte, termina com a criação restaurada, em que a morte já não existe. E como é que nós podemos fazer isso aí? Tratando, sofrendo, cuidando, chorando, orando, esperando. Então, quando esse dia chega,
usamos tudo aquilo que a providência de Deus colocou legitimamente na nossa disposição. Mas nenhum desses meios ocupará o lugar de Cristo, porque nossa esperança final não é simplesmente ter níveis melhores de neurotransmissores, serotonina, dopamina, glutamina, GABA, acetilcisteína, nada disso. Não é simplesmente experimentar menos ansiedade, não é simplesmente funcionar melhor. Nossa esperança é a redenção completa do homem, o corpo restaurado, a mente restaurada, os relacionamentos restaurados, a criação restaurada e o homem novamente na presença de Deus. Tudo isso a gente falou, tudo isso já foi apresentado. O caso de Maria, Cristo não é a técnica terapêutica, enxugará os olhos. Cuidemos da mente sem esquecer a alma, falemos da alma sem desprezar o corpo, tratemos a doença sem reduzir a pessoa ao diagnóstico, apresentemos Cristo sem transformar o Evangelho em técnica terapêutica. Cuidar da saúde mental é cuidar da pessoa criada à imagem de Deus. Somente a Deus a glória.